Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Promover a abertura de novos mercados para produtos agrícolas brasileiros, como frutas, carnes, leite, café, a fim de ampliar a pauta exportadora do agronegócio, foi o objetivo de uma missão oficial de parlamentares ao continente asiático. E nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com um parlamentar da Comissão de Agricultura que participou da missão, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. O programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Domingos Sávio. Obrigado, Regina. Prazer estar aqui com você. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa missão, os países que vocês visitaram e o que pode ser trazido aqui para o nosso Brasil. Olha, Regina, primeiro que foi uma missão de muito trabalho. Nós fomos do outro lado do planeta, do outro lado da Terra, na Ásia, visitamos a China, visitamos o Vietnã e visitamos a Indonésia. Isso em pouco mais de uma semana, portanto, é um trabalho que exigiu de todos nós que estávamos junto com a ministra da Agricultura uma dedicação que incluiu até o fim de semana que estivemos lá. Na verdade, eu posso fazer um balanço rápido de que foi uma missão coberta de êxito. Primeiro, uma escolha acertada da ministra Tereza Cristina, irmos à Ásia, irmos à China, levar uma boa imagem do Brasil, levar aquilo que nós temos hoje talvez de melhor, que é a nossa agropecuária, que gera tanto emprego, tanta riqueza para o Brasil, mas que está precisando de abrir mercado. Haja visto o café, por exemplo, que é o principal produto, ou um dos principais produtos de Minas Gerais, o estado que eu represento, e nós estamos aí com uma grande produção de café. O Brasil está precisando ampliar o mercado. Para se ter uma ideia, hoje nós temos uma safra que, além de abastecer o mercado interno totalmente e de exportar para vários países, ainda tem uma sobra, vamos dizer assim, um estoque de mais de 10 milhões de sacas de café. E os chineses quase não bebem café, mas podem vir a beber, já estão incluindo nos seus hábitos, nos restaurantes, nos hotéis, mas no dia a dia da casa do chinês ainda é o chá. E eu estou falando de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Sim. Mas tem aqueles produtos que a gente já vende para a China e que precisamos de ampliar a venda. Como, por exemplo, a carne bovina. O chinês ainda consome muito pouca carne bovina, eles consomem mais carne suína. E o que ocorre também, né? E de ave. Mas ocorre que é uma grande oportunidade, por isso a escolha certa de irmos à China é que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque nós, mesmo sendo uma oportunidade para o Brasil, temos que fazer essa avaliação de que, infelizmente, a China está sofrendo com a peste suína africana. É algo que já aconteceu num passado distante aqui no Brasil, conseguimos erradicar no Brasil. E a peste suína africana, ela é terrível, porque embora ela não seja transmitida do suíno para o ser humano, ela não tem cura e ela mata o suíno em poucos dias. Então, se você não fizer um combate radical, é impossível conviver com ela. E a China está tendo que abater e incinerar os seus suínos, os seus plantéis de suínos, são milhões e milhões que estão sendo abatidos por não estarem em condições de ir para o mercado de consumo. Por outro lado, traz abre oportunidade. Abre oportunidade, já estamos credenciando mais frigorífico, também as aves, porque na medida que eles diminuem um pouco o consumo de suíno, que ficou caro lá, aumenta o consumo de aves e tem mercado também para carne bovina. Nós temos também a possibilidade de ampliar outros produtos para a China. Nós somos grandes produtores de leite. O Brasil aí vira e mexe, fica com um pesadelo de importação de leite. Nós temos que crescer a nossa competência para industrializar, fazer bons queijos e comercializar, não só para a China, mas para o mundo inteiro. Então foi isso que nós fomos fazer lá. E fomos bem sucedidos, porque já estamos conseguindo habilitar mais alguns frigoríficos do Brasil para exportar para a China. Isso significa gerar emprego no Brasil. Nós estamos vivendo um pesadelo aqui do desemprego. Como é que a gente reage a isso? Ampliando o mercado lá fora, aumentando a capacidade competitiva do Brasil, podendo produzir mais
com boa qualidade e com menor custo. Agora, qual a expectativa que a gente pode ter, já que vocês se encontraram, inclusive, com empresários, de realmente aumentar essa exportação brasileira? Olha, os chineses estão vivendo um momento muito positivo. Eu fiquei encantado com o que eu vi lá. A verdade é essa. Muitas vezes passa-se no Brasil a imagem do seguinte: a China é um país hiperpopuloso, de um regime duro, fechado, do comunismo. O que eu vi lá não tem nada disso. Eu vi um país em franco desenvolvimento, com a qualidade de vida melhorando a cada momento, com o poder aquisitivo dos chineses melhorando. Então, se o poder aquisitivo melhora, eles melhoram a capacidade de consumo e normalmente começa a melhorar aumentando o consumo de alimentos e de alimentos proteicos. Então, há uma possibilidade real do Brasil vender mais alimentos para a China e outros produtos também. Agora, a gente exporta muito produto in natura, principalmente nessa área agropecuária. Tem a possibilidade de também termos produtos processados, ou seja, industrializados aqui? Sim, eu acho que tem sim essa possibilidade, mas a gente precisa de ficar mais atento, né, às questões de qualidade, de competitividade. Por isso que o Brasil precisa de passar por essas reformas mesmo, porque o custo Brasil é muito alto. Então, por isso que o Brasil é esse grande exportador de commodity. Sim. A gente exporta o minério de ferro, ele vira máquinas e equipamentos lá fora e depois o Brasil importa máquina. É um absurdo isso. Você exporta o algodão e depois vai importar roupa da China. Isso está errado. Sim. Nós temos que ter capacidade de exportar produto acabado. Mas como que você vai exportar produto acabado se você tem um custo Brasil elevadíssimo? Né? Se nós temos uma estrutura de Estado inchada, um juro alto. Então nós temos que ter sim, né, a coragem de fazer as reformas que o Brasil precisa, a começar pela reforma da Previdência, temos que fazer a reforma tributária, temos que fazer uma reforma da estrutura do Estado, para o Estado ser mais ágil. Né? Nós não podemos viver num país em que o povo vive em função do Estado. A verdade no Brasil é essa: o povo vive para sustentar o Estado. Nós devíamos ter um Estado que cuidasse melhor do povo, mas infelizmente a máquina pública é muito pesada, muito inchada. Então, nós temos que melhorar gradativamente. Por exemplo, na parte de aves, eu já vi que nós, estruturando bem os nossos frigoríficos, ao invés de fazer uma exportação da ave como um todo, exporta-se aquilo já semi-processado. Né? As né? partes, né? E nós vimos, por exemplo, no Vietnã, que nós temos um grande mercado no Vietnã por uma parte do frango que é um pouco desprezada aqui no Brasil, que são os pés. Tanto na China como no Vietnã. A cartilagem que eles aproveitam muito. Eles aproveitam muito bem aquilo e é um produto que no Brasil é depreciado e lá é valorizado. Então nós temos mercado para os nossos produtos, mas nós temos que ficar cada dia mais eficiente para sermos competitivos lá fora. E tem algum modus operandi que os senhores viram lá fora que pode ser trazido aqui para a nossa agricultura? Primeiro, temos também uma boa relação diplomática com a China. O governo começou dando umas caneladas aí, né? Parecendo que tinha uma preferência pelos Estados Unidos. Ora, nós temos que nos relacionar com os Estados Unidos naquilo que é bom para o Brasil, com a América Latina, com a Europa, mas com a Ásia também. A Ásia por isso é um até grande que a ministra mercado. Escolheu começar por lá. Exatamente, Né? fomos lá e fomos muito bem recebidos, um povo acolhedor, um povo muito respeitador. Olha, a gente tem que copiar algumas coisas boas que a gente vê lá. Nós não queremos abrir mão do nosso regime democrático, com liberdades, mas nós também não precisamos de viver nessa indisciplina. Lá na China, eu fiquei encantado de ver a limpeza das ruas, fiquei encantado de ver a organização, as pessoas atenciosas com tudo, a jardinagem com um cuidado maravilhoso. Não é assim uma pracinha aqui ou ali, não. Em Xangai, em Pequim, você anda 20, 30 quilômetros de avenida com uma jardinagem perfeita, exemplar, limpinha, e que acaba diminuindo o custo de manutenção, porque todos cooperam. Sim. Aqui no Brasil é uma tendência de depredar o patrimônio público, né, de pichar, de destruir, de sujar as ruas. Nós precisamos de ser um pouco mais exigentes conosco mesmo, com todos os cidadãos, e isso inclui um pouco mais de disciplina no Brasil. Isso acaba se aplicando também à nossa atividade industrial, à nossa atividade empresarial. Temos que ser competitivos para ampliar esse mercado. Mercado existe.
temos que ter boa relação diplomática, que é o que nós fomos fazer lá. Você sabe de uma coisa que eles importam da gente e podem ampliar? O própolis. O Brasil é um grande produtor de mel, dos derivados da abelha, vamos chamar assim, o própolis. Os chineses são grandes consumidores de própolis. E eu estarei essa semana com uma missão chinesa no Ministério da Agricultura para simplificar e facilitar a exportação dos produtos da abelha para a China. Então, nós temos possibilidade de abrir mercado lá, como no Vietnã, como também na Indonésia, que é um país que está bombando, está crescendo, 260 milhões de habitantes. Eu levei um susto, porque a gente pensa na Indonésia como um conjunto de ilhas e de turismo. Que nada, é um país em franco desenvolvimento, competitivo, será seguramente nos próximos 10 anos uma das 5 ou 6 maiores economias do mundo. Então o Brasil, que hoje é a 8ª economia, se não ficar atento, vai perder espaço. Nós temos que ser mais eficientes, nós temos que fazer um pouco mais de autocrítica, sair desse comodismo de ficar só reclamando do governo e nos organizarmos para a gente ser um povo mais competitivo, um povo mais disciplinado, um povo mais ordeiro, não é? E isso aí eu sinto que também é algo relativamente simples, porque o nosso povo é um povo trabalhador, é um povo que quer as coisas do bem, mas tem muita gente ruim influenciando mal a nossa gente. Certo, deputado, obrigada por compartilhar aqui sua experiência no nosso programa. Eu que agradeço e vamos torcer para o Brasil superar rápido essa crise, gerar emprego, comercializar com China, com os Estados Unidos, com todos. Isso nos ajuda a ganhar sempre a tradição de um país pacífico. E é isso que nós queremos, que o país desenvolva num ambiente de paz. E ambiente de paz significa respeitar a todos, indiferente das suas ideologias. Eu conversei sobre a missão oficial de parlamentares ao continente asiático com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.